Olá, crianças! Estamos começando a contar uma nova história novamente. Que história vamos contar hoje? Hoje vamos contar para vocês A Menina Sem Mãos. Ouça a versão de Benton. Era uma vez um dono de moinho que se tornou cada vez mais pobre e não tinha nada além de uma grande macieira atrás do moinho. Um dia, ele foi até a floresta cortar lenha. Um velho que ele nunca tinha visto antes veio até ele e disse: "Por que você trabalha tanto para cortar lenha? Contanto que você prometa me dar o que você ganha, vou deixar você viver uma vida rica." "Essa não é a macieira atrás do moinho?" pensou o moleiro. "Tudo bem." Ele disse e escreveu uma promessa ao estranho. O estranho disse zombeteiramente: "Em 3 anos irei e tirarei o que me pertence." Quando o moleiro voltou para casa, sua esposa saiu para cumprimentá-lo e disse: "Diga, de onde veio repentinamente a riqueza de nossa família?" Todas as caixas da casa foram preenchidas de uma vez e ninguém apareceu. "O que aconteceu? O que está acontecendo?" Sobre o moleiro respondeu: "Foi-me dado por um estranho que conheci na floresta. Ele só queria as coisas do nosso moinho em troca." "Ah, patrão!" A mulher se assustou. "Deve ser o diabo. Ele não quer a macieira, quer a nossa filha, que está varrendo o quintal atrás do moinho." A filha do moleiro era uma menina linda e piedosa que temia a Deus e não fazia nada de errado. 3 anos depois, no dia em que o diabo veio levá-la embora, ela lavou-se da cabeça aos pés e desenhou um círculo à sua volta com giz. O diabo chegou cedo, mas não conseguiu se aproximar da menina. Ele disse com raiva ao moleiro: "Tire toda a água de mim, ela não conseguirá se lavar tão bem. Caso contrário, não terei magia nela." O moleiro estava com medo e não teve escolha senão fazer o que lhe foi dito. No dia seguinte, o diabo voltou, mas as lágrimas da menina deixaram suas mãos muito limpas. O diabo ainda não conseguia se aproximar dela, então disse ao moleiro com raiva: "Corte as mãos dela, senão não terei nenhum poder mágico sobre ela." O moleiro se assustou e respondeu: "Como posso cortar as dele? Mão de criança." O diabo ameaçou: "Se você não fizer isso, vou te levar embora." O pai ficou assustado e concordou em fazer o que ele disse. Ele foi até a filha e disse-lhe: "Minha filha, se eu não cortar sua mão, o diabo vai me levar embora." Fiquei com medo e concordei com ele. "Agora, por favor, me ajude e me perdoe. Vai te machucar." A menina respondeu: "Querido pai, apenas corte. Eu sou sua filha." Então ela estendeu as mãos e deixou o pai cortá-lo. O diabo veio ao moinho pela 3ª vez, mas a menina continuou chorando e suas lágrimas limparam o couto. O diabo desistiu e perdeu a posse da menina. O moleiro disse à filha: "Troquei tantas riquezas às suas custas. Enquanto você viver, farei com que viva confortavelmente." Mas a menina respondeu: "Não posso morar aqui, prefiro sair, e pessoas compassivas me darão o que preciso." Ela pediu a alguém que amarrasse suas mãos aleijadas atrás das costas e, quando o sol nasceu, ela partiu. Ela caminhou o dia todo e, quando o sol se pôs, ela chegou a um jardim real. Sob um luar cintilante, ela viu as árvores frutíferas do jardim cobertas de frutas atraentes, mas ela não pôde entrar, pois o pomar estava cercado por uma vala profunda cheia de água. A menina caminhou o dia todo e não comeu nada. Ela estava com muita fome. "Se eu puder comer frutas no pomar", pensou ela, "senão morrerei de fome." Ela se ajoelhou no chão e orou a Deus. Neste momento, um anjo veio até ela e construiu uma represa na água. Desta forma, quando a água da vala estivesse seca, a menina poderia caminhar até o pomar, e o anjo acompanhou-a até o pomar. As árvores do pomar estavam cobertas de peras encantadoras, mas cada uma delas estava numerada. A menina foi até a pereira, mordeu uma e comeu.
e depois entrou no mato com satisfação. O jardineiro viu tudo isso e viu o anjo parado ao lado da menina. Ele pensou que era um fantasma e ficou muito assustado. Não se atreveu a fazer barulho, muito menos a gritar alto. O dono do pomar é um rei. No dia seguinte, quando foi ao pomar contar as peras, descobriu que faltava uma e que não havia caído no chão. Ele perguntou ao jardineiro o que aconteceu, e o jardineiro respondeu: um fantasma veio ontem à noite. Ele não tinha mãos e mordeu uma delas com a boca. Perguntou o rei. O jardineiro respondeu: um homem coberto de neve branca caiu do céu. Ele construiu uma represa para bloquear a água e deixar o fantasma vir. Não me atrevo a dizer nada. O fantasma acabou de comer as peras. Irei com você esta noite para ver se é verdade, disse o rei. Quando escureceu, o rei levou o padre ao pomar. Ele pediu ao padre que fosse falar com o fantasma. Os três sentaram-se debaixo da árvore, esperando e observando. À meia-noite, a menina saiu do mato, caminhou até a pereira e mordeu uma pera com a boca. O anjo de manto branco ainda a acompanhava. O padre saiu de debaixo da árvore e disse-lhes: vocês são do céu ou da terra? Vocês são pessoas ou fantasmas? A menina respondeu: eu não sou um fantasma, sou uma pessoa infeliz. Exceto Deus, todo mundo me abandonou. O rei disse: mesmo que todos no mundo abandonem você, eu não farei isso. Ele trouxe a garota de volta ao palácio. A beleza e a bondade da garota fizeram o rei se apaixonar profundamente por ela. Ele fez um par de mãos de prata para a garota e se casou com ela. Um ano depois, o rei teve que viajar para longe. Ele confiou a jovem rainha à sua mãe e disse: se ela der à luz uma criança, por favor, cuide bem dela e conte-me a notícia o mais rápido possível. Mais tarde, a menina deu à luz um menino lindo e saudável. E a mãe idosa do rei imediatamente deu à luz esta criança. Uma notícia emocionante foi escrita em uma carta e enviada ao rei. Mas o mensageiro adormeceu enquanto descansava perto de um riacho na estrada. O diabo estava tentando prejudicar a gentil rainha. Nesse momento, ele colocou outra carta no bolso do mensageiro, que dizia que a rainha havia dado à luz um monstro. O rei ficou chocado e perplexo ao receber a carta. Ele respondeu e pediu a todos que ainda cuidassem bem da rainha e esperassem até que ele voltasse para conversar sobre tudo. O mensageiro voltou com a carta do rei e tirou uma soneca no mesmo lugar onde havia descansado. O diabo colocou outra carta no bolso do mensageiro, instruindo-o a matar a rainha e seu filho. A mãe do rei ficou chocada ao ver a carta e não conseguiu acreditar. Então escrevi outra carta ao rei, mas não houve resposta, porque o diabo mudava a letra todas as vezes. A última carta pedia que a língua e os olhos da rainha fossem arrancados como prova de sua obediência às ordens do rei. A mãe do rei chorou, ela não queria ver pessoas inocentes sendo mortas. Então ela matou um cervo enquanto estava escuro, deixando a língua e os olhos. E então disse à rainha: não quero te matar por ordem do rei, mas você não pode mais morar aqui. E vá, não volte novamente. A pobre rainha colocou a criança nas costas e saiu do palácio aos prantos. Ela chegou a uma grande floresta e se ajoelhou para orar a Deus. O anjo veio até ela e a conduziu até uma pequena casa. Havia uma placa pendurada ali que dizia: tudo é de graça. Uma empregada branca saiu da casa e disse: bem-vinda, rainha. Ela tirou a criança das costas da rainha, segurou-a nos braços, deixou-a mamar e depois colocou-a numa pequena cama feita de detalhes requintados. A pobre rainha perguntou: como você sabe que sou uma rainha? A donzela branca respondeu: sou um anjo, Deus me enviou para cuidar de você e dos filhos. A rainha morou aqui durante 7 anos e estava bem cuidado, por causa de sua fé devota em Deus.
Deus permitiu que suas mãos decepadas voltassem a crescer. O rei finalmente voltou e seu primeiro desejo foi ver sua esposa e filho. Sua velha mãe chorou e disse-lhe: Seu bandido, por que você escreveu para me pedir para matar aquelas duas pessoas inocentes? Ela tirou as duas cartas que haviam sido alteradas pelo diabo e as mostrou ao rei. E então disse: Eu fiz isso, disse ele, mostrando a língua e os olhos. O rei chorou amargamente por sua pobre esposa e filho, muito mais triste do que sua mãe. Vendo que ele chorava muito, a velha mãe disse-lhe: Não chore, ela ainda está viva. Matei silenciosamente um cervo e peguei as provas. Fui para a selva para ganhar a vida e pedi a ela que não voltasse, porque sua carta parecia muito zangada com ela. O rei disse: Enquanto minha querida esposa e meu filho não forem mortos ou morrerem de fome, eu irei viajar até os confins do céu. Encontrei-os ou não comerei nem beberei. Então o rei procurou por 7 anos, sem comer nem beber, mas Deus secretamente o ajudou e o sustentou. Ele procurou em todas as fendas das rochas e em todas as cavernas, mas ainda não conseguiu encontrar. Ele pensou que a rainha devia ter morrido por falta de comida e roupas. Finalmente ele chegou à grande floresta e viu a cabana e a placa tudo é de graça pendurada acima dela. A empregada de branco saiu, pegou sua mãe e o conduziu para dentro de casa e disse: Bem-vindo, Majestade o rei. Então ela perguntou de onde ele veio. O rei respondeu: Faz 7 anos que procuro minha esposa e meus filhos. Procurei em quase todos os lugares, mas não consigo encontrá-los. O anjo convidou o rei para comer um pouco de carne e beber um pouco de vinho. Mas o rei, que não comeu nada, disse que só queria descansar. Deitou-se, colocou um lenço no rosto e adormeceu. O anjo entrou no quarto, onde a rainha e seu filho Saul estavam hospedados e disse-lhe: Leve as crianças para fora, pois seu marido veio até você. O lenço escorregou do rosto do rei até o chão. A rainha disse ao filho: Tristeza, vá pegar o lenço do seu pai e cubra o rosto dele. O rei ouviu isso enquanto dormia e alegremente deixou o lenço cair novamente no chão. Mas a criança disse com impaciência: Querida mãe, não tenho pai neste mundo? Por que você me pede para cobrir o rosto do meu pai com um lenço? Você quer dizer que eu sou meu pai no céu? Ele é um Deus misericordioso. Por que você diz que este estranho é meu pai agora? Quando o rei ouviu isso, ele imediatamente se sentou e perguntou quem eles eram. A rainha respondeu: Eu sou sua esposa e ele é seu filho Saul. O rei viu as mãos naturalmente crescidas da rainha e disse: As mãos da minha esposa são feitas de prata. A rainha respondeu: O Deus misericordioso me fez crescer outro par de mãos. O anjo entrou na sala interna e tirou aquelas mãos de prata para o rei. Neste momento, o rei estava convencido de que estes eram sua amada esposa e filho. Ele os beijou e disse alegremente: Desta vez a pedra em meu coração caiu no chão. Anjos enviados por Deus fizeram sua última refeição com eles. Então o rei voltou ao palácio com sua esposa e filhos e viu a velha mãe, e houve alegria por toda parte. O rei e a rainha se casaram novamente e viveram felizes para sempre. Ok, crianças, a história de hoje é isso. Até a próxima!